Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é bom, gente. Aleluia. Você pode orar comigo? Pai, obrigado. Em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Pai, pela boa e poderosa mão do Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, nós estamos mesmo, Pai, nesse lugar para te render graças. Te agradecemos também, Pai, pela vitória conquistada por Cristo na cruz, pela posição em que nós estamos agora no reino do Espírito. Como a tua palavra garante, Pai, todas as coisas, Pai, cooperam para o nosso bem. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Porque nós somos mesmo, Pai, um povo da fé. E hoje, Pai, eu oro para que eu venha ser, Pai, boca de Deus para esse povo. Para que eu venha ser mesmo, Pai, divinamente capacitado, intimamente inspirado, Pai, para falar a respeito daquilo, Pai, que pode te surpreender, Pai, nessa terra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque nós não vamos sair da mesma maneira que nós entramos. Eu sei, Pai, porque o povo hoje vai ser, Pai, acrescentado pela Tua palavra. Aquilo, Pai, que estava em falta, vai se dobrar, no nome de Jesus, a abundância. A doença vai ter que se dobrar à saúde. A falta vai ter que se dobrar à abundância. A escassez vai ter que se dobrar à sobra. Em nome de Jesus, tudo o que precisamos, Pai, chegando para a nossa vida com maior velocidade, rapidez. Obrigado, Pai, porque esse processo, Pai, vai ser patrocinado pelo céu e pela terra. E tudo, Pai, em nome de Jesus, sejam relatórios negativos, sejam coisas, Pai, que queiram tirar o nosso foco da palavra. Hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo, cai por terra. E nós declaramos, Pai, a Tua palavra. Nenhuma arma forjada contra a nossa vida vai prosperar. Nenhuma intenção maligna contra a nossa vida vai ter bom êxito. Nada, Pai, em nome de Jesus Cristo, daquilo que o diabo pensou que iria dar certo, não vai dar certo. Nós aniquilamos, amaldiçoamos todas as suas obras. E declaramos, Pai, em nome de Jesus, o favor de Deus, Pai, sobre esse povo. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, tudo o que precisamos, Pai, chegando com maior velocidade. E eu quero mesmo aqui hoje, Pai, classificar e lembrar que nós estamos no ano de galardões e recompensas. Então eu oro, Pai, e chamo em nome de Jesus a existência. Haja carros novos, haja casas novas, haja promoção, haja aumento, em nome de Jesus, Pai. Coisas mesmo, Pai, materiais, coisas que são palpáveis, Pai, que os Teus filhos precisam. A geladeira cheia, a saúde no corpo físico, as contas pagas em nome de Jesus, o carro que eles estão crendo, a casa da maneira que eles creem, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós somos da fé. Eu sei, Pai, que a fé em primeiro lugar é para Te agradar e nós estamos aqui para isso. Mas também, Pai, a Tua palavra garante que pela fé eu chamo à existência as coisas que não existem. Então, dinheiro, venha para a nossa mão em nome de Jesus. E não venha de pouco não, venha aos milhões. Porque nós temos um propósito a cumprir, uma visão celestial a estabelecer. E você se dobra no nome de Jesus aos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Muito boa noite, gente. Tudo bem? Aleluia, fique à vontade, pode se sentar. Deus é bom. Você está no melhor lugar que você poderia estar hoje, em nome de Jesus. Não estou falando da placa da igreja, Verbo da Vida, mas eu estou falando em um lugar onde a presença de Deus é reverenciada, um lugar onde nós vamos ouvir a Sua palavra, ser mesmo impactado por ela, transformado por ela, e a boa e poderosa mão do Senhor está conosco, amém? Obrigado, doutor. Hoje eu vou dar folga para você, tá bom? Aleluia. Porque nós precisamos desses dedos ungidos sempre bem, em nome de Jesus, né? Aleluia. Eita glória, deixa eu pôr o cronômetro aqui, porque eu vou ser obediente hoje, em nome de Jesus. A gente vai conversar um pouquinho hoje, gente, a respeito de fé, amém? Aleluia. Nós somos um povo da fé, amém? Um dos 10 valores desse ministério, que são valores não por causa do ministério, mas por causa da palavra, é vida de fé. E olha, gente, eu quero te lembrar que a Bíblia tem muitas orientações sobre fé, né? Uma delas é em Hebreus 11:6, que diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Só isso aí já dá base para a gente estudar bastante sobre fé, porque se fé é a única maneira de agradar a Deus, eu preciso aprender o que é fé. Às vezes a gente acha que a gente está em fé só porque a gente vem na igreja, ou só porque a gente ouve uma música gospel, ou só porque a gente tem uma Bíblia nova. Não, a fé vai muito além disso.
A Bíblia diz que nós recebemos uma porção de fé. A Bíblia também diz sobre fé que existe fé pequena, então a fé pode ser medida. A Bíblia diz sobre fé pequena, sobre fé grande. A Bíblia diz sobre uma fé hipócrita. A Bíblia diz sobre fé morta. A Bíblia diz sobre fé que é defeituosa. Olha só, quanta coisa que a Bíblia diz sobre fé. Então eu percebo que também em Mateus no capítulo 8 e no verso 10, para ser bem exato, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que formou tudo, ainda assim ele se surpreende com algumas coisas. Pensa, o Deus que formou os céus e a terra, a gente pode aqui na terra surpreender Deus, e nesse caso de Mateus 8:10, Deus ficou, na pessoa de Jesus, ficou surpreendido pela fé daquele centurião. Mas também em Marcos 6, o capítulo 6 e o verso 6, a Bíblia diz que também Jesus ficou surpreso com a incredulidade daquele povo. Então perceba que esse Deus tão grande, tão sabido, né? Onipresente, onipotente, onisciente, formou os céus e a terra, ainda assim nós podemos surpreender esse Deus, tanto como homens e mulheres de fé, ou também por incredulidade. Está comigo? E aí hoje a gente vai se encontrar em qual que a gente está. Se a gente está em fé ou se a gente está em incredulidade. Amém? Aleluia. Vocês estão sérios hoje, gente. Deixa eu te dizer, quem é da fé, fica feliz de ouvir sobre fé, porque a fé vem pelo ouvir. Já pega isso também, ó. Como que fé vem, pastor? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Percebe? A fé, gente, que é a única maneira de agradar a Deus, ela não vem pelo ouviu. Então, se fé foi acrescentada na sua vida, do culto de domingo, já foi. O banho de ontem não serve para hoje. Então, a fé vem pelo ouvir, e não pelo que ouviu. E é ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir. É uma continuidade. Então, a pessoa, não, pastor, eu oro muito, eu oro tanto, eu fico... Não adianta, você pode ficar roxo de orar, que fé não vem pela oração. Por isso que tem muita gente, homens e mulheres de Deus, que são de oração, mas tem ainda uma vida desgraçada, não agrada a Deus, porque não anda em fé. Aleluia. Eu não estou desqualificando a oração. Claro que a oração tem a sua importância e é muito importante. Outro dia a gente fala sobre oração, mas hoje especificamente nós estamos falando sobre fé. E a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir. A gente sabe que fé vem pelo ouvir e fé é liberada pelo falar. Então, se uma coisa a gente precisa entender, se eu preciso entender e saber o que é fé, eu também preciso saber o que não é fé. Fé não é esperança. Não confunda a esperança com fé. Tem muito crente que passa a vida inteira andando em esperança, mas não anda em fé. A esperança espera bem, mas ela recebe mal. O que recebe é a fé. Está comigo? Aleluia. Então vamos lá. Vamos para a melhor definição de fé que nós podemos ter, que é o que a Bíblia diz. O que é fé? Hebreus 11:1, a Bíblia diz assim: ora, a fé é... Aleluia. Então, se a Bíblia já vai dar essa afirmativa do que é fé, é importante a gente prestar atenção nisso. A fé é a certeza. Aleluia. Então já começa daí. Fé não é dúvida. Se a gente ficar assim, pastor, eu estou crendo, quem sabe um dia Deus vai me alcançar. Você não está em fé. Aleluia. Pastor, eu creio, um dia eu vou ser curado. Então você não crê em cura. Talvez você tenha esperança de cura. Mas como eu disse, a esperança espera bem, mas ela recebe mal. A fé recebe hoje. A fé é certeza. A gente sabe que a gente está em fé porque a gente já está alegre. Por que vocês correm? Porque a gente já recebeu. Amém. Aleluia. A fé, ela recebe agora, gente. A fé não é ontem. A fé não é amanhã. A fé é hoje. Eu recebo hoje. Pela fé é o que eu quero. Eu sei que eu já recebi porque eu estou feliz. Eu ando em alegria. E eu já recebi pela fé. Mas pastor, se eu não estou vendo, como é que é isso? Então vamos lá, definição de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Sabe, gente, se é um fato, essa palavra fato já fala que é algo que já aconteceu. Mas como que eu vou ter convicção de um fato que eu ainda não vi? Ou de algo que ainda não aconteceu? É pela fé.
Aleluia. A fé, ela tem essa capacidade de acessar as coisas que ainda não aconteceram. E aí, mesmo que eu tenha acessado isso, já é uma certeza para mim. E é por isso que às vezes muito crente não consegue andar em fé. Porque fé, gente, nós acessamos pela fé aquilo que ainda não aconteceu, mas já é meu, e eu não acesso isso. A fé, ela não está ligada aos sentidos. Para eu acessar aquilo que não aconteceu ainda, para acessar aquilo e eu receber aquilo que ainda não se materializou, mas para mim já é uma verdade, eu vou precisar exercer fé naquilo. E a fé não é acessível aos sentidos. Não espere andar em fé se você tem que ver para crer. Não espere que vai ser fé se você precisa tocar para poder receber. A fé recebe não pelos sentidos, a fé recebe porque a palavra de Deus diz. Aleluia. Amém? Está comigo? Essa palavra aí, eu ainda estou no versículo de Hebreus 11:1, diz aí, a fé é a certeza. Essa palavra certeza no original, ela é upostasis no grego, que significa colocar, estabelecer, fundação ou qualidade substancial. Então a fé é a substância. Aleluia. Por que você já recebeu algo que você não está vendo? Mas já tem substância. Aleluia. E o que é essa substância? É a fé. Amém. Bolo de cenoura é feito com o quê? Oh, a revelação da noite. Olha que coisa. Aleluia. Então como que eu pego então para a minha vida o que eu ainda não estou vendo? Pela fé. Você está rindo aí do que? Está querendo? Ah, tem chocolate também, mas o bolo tem nome, é bolo de cenoura, né? Entendeu? Aleluia. Eu sei que, assim como o bolo de cenoura, talvez já pensaram na cobertura, né? Aleluia. Tá vendo como é que é, né? De fato, gente, a fé, o livro de 1 Pedro fala que ela se associa com algumas coisas. E assim como o bolo de cenoura, ele precisa de cenoura e vai chocolate nele, mas algumas coisas a gente precisa entender que é a cobertura. Por exemplo, o que é isso? Se você vai lá comprar um sorvete, por exemplo, e aí tem gente que gosta de colocar aquela cobertura de chocolate em cima do sorvete, eu não sei como é que chama isso, mas enfim. Calda, obrigado. Só a calda é ruim. Tá comigo? Você precisa, a cobertura, ela é um plus do sorvete. Mas você não chega lá na sorveteria e pede só a calda. É claro que as coisas que a substância fé pode trazer são boas, quando elas vêm pela fé, que é aquilo que agrada a Deus. Então, as coisas não é o mais importante. As coisas são a cauda da substância. Está comigo? Então, eu não me interesso só pela cauda. A cauda vem porque eu tenho a substância, que no caso é o sorvete, ou agora a fé. Está comigo? Aleluia. Fé é uma realidade que não está acessível aos sentimentos. Não está ligado ao reino dos sentidos. Transcende o reino dos sentidos. Não espere andar em fé, receber pela fé, tendo que cheirar, tendo que olhar. Não, pastor, mas se eu não ver, não vai. Não é assim. A fé não será. A fé não é ontem, a fé não é amanhã. A fé é para hoje. Está comigo? A fé recebe o que não toca, a fé recebe o que não sente, a fé recebe o que não vê. E nós somos inspirados, gente, pelo próprio Deus, para viver esse estilo de vida de fé. Porque a palavra diz que o justo vive pela fé. Então, se a fé é a certeza de fatos, e a convicção, né? Vou ler de novo o versículo, melhor, né? Ora, a fé é a certeza de coisas. E essa palavra aqui, certeza, dá a ideia de substância. A fé é a substância das coisas que nós esperamos. E a convicção de fatos. Essa palavra convicção, ela é a evidência de algo feito. O significado. Diz que os seus olhos não veem, mas a fé é a evidência de algo que os olhos não contemplam. A fé, ela é a convicção de fatos. Eu ainda estou em Hebreus 11:1, viu, gente? Eu não consegui sair dele. Hebreus 11:1. A fé é a convicção de fatos. Essa palavra fato, também no original, no grego, ela é pragma, que significa foi feito. Não é uma coisa que ainda vai acontecer. Já foi feito.
é uma obra consumada, aquilo que é ou existe. Então a fé é algo que é a substância de algo para eu crer e receber o que já existe. Aleluia. Eu não cheguei nesse nível ainda, mas eu trouxe aqui um exemplo. Isso aqui é um documento do carro. Aleluia. Quantos recebem isso? Então, okay, ele falou que recebe. Então vem aqui e recebe. Aleluia. Percebe? Calma. É um exemplo só, irmão. Amém? Fala assim comigo, é só um exemplo. Por enquanto. Aleluia. Por enquanto. Eu vou chegar nesse nível. Pode ser dele. Mas o problema é, gente, quando o crente, ele está em esperança ainda. Um dia eu vou ter um carro. Um dia eu vou ter um carro. E a gente precisa tirar da nossa boca essa palavra eu vou ter e colocar eu já tenho. Já é meu. Por que já é seu? Porque a fé é a convicção de fatos, de algo que já existe. Então a fé, ela recebe em primeiro lugar. Percebe? A fé, agora sim, recebe, pronto. Por que agora isso é dele? Porque ele recebeu. Tem gente que vem para a igreja e não recebe. Pastor, mas como que recebe? Recebe. Como que a gente sabe que a pessoa não recebeu? Porque a fé, ela também tem uma ação correspondente. Então, quando a gente está alegre, eita, aleluia, recebeu, viu? Vai chegar nesse nível. E o que é isso? Ai, que bobeira, não, isso é uma ação correspondente de quê? De algo que já recebeu. Então, fica aí com ele para você se inspirar. Eu gosto de uma tradução de Hebreus 11:1, também diz assim, que a fé, ela é... Olha que interessante. A fé é o título de posse. Aleluia. A fé é o título de posse. Então, por exemplo, aquilo ali é um documento de carro. Se a gente pegar e perguntar para o Marco, você está todo feliz porque recebeu um carro? Cadê o carro? Eu não estou vendo o carro, mas eu já tenho o título de posse dele. Aleluia. Então, o fato de eu ter o título de posse, já é meu o carro. Quantos aqui moram em uma casa? Quem garante se eu não estou vendo? Mas está lá, não está? Já está acontecendo. Quantos creem que a reforma do DI está completa e pronta? Aleluia. O fato de você não estar vendo não significa que não está sendo feito. Amém. Enquanto, a gente precisa crer na palavra. Enquanto eu durmo, a Bíblia diz que eu estou sendo acrescentado. Aleluia. Então, enquanto você está aqui ouvindo a palavra, tem alguém trabalhando para que os seus filhos sejam promovidos no departamento infantil. Do mesmo jeito, o serviço dos anjos estão a nosso favor, enquanto a gente está aqui ouvindo a palavra e fé está sendo acrescentada em nós. Percebe? Você chegou murcho, mas agora você já está com a carinha melhor. Aleluia. Por quê? Porque fé está sendo gerada no seu coração. E se fé está sendo gerada no seu coração, fé é a certeza, você não precisa esperar amanhã para receber, ou no dia, hoje é dia 20, aleluia, tem gente que recebeu o vale, aí tá, estou até contente por causa do vale, mas feliz mesmo, eu vou ficar no dia 10, não, você fica hoje, antes do dia 10, porque eu recebo não por causa do dinheiro, eu recebo por causa da fé. Quantos estão comigo? Aleluia, aleluia. Então, gente, perdão, 1 João, no capítulo 5 e no verso 4, diz assim: todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ai não, as coisas estão difíceis nesse mundo. Tudo bem, pode estar difícil, mas a gente tem a vitória que vence o mundo. O quê? É a fé. Então, pensando assim, como que eu vou vencer nesse mundo? Quando eu tenho convicção do que Deus disse a meu respeito, e eu acesso essas coisas não pelos sentimentos, porque a fé não está ligada aos sentidos. Eu acesso essas coisas pela fé. E a fé é a substância de algo que já aconteceu, mesmo que não tenha sido materializado ainda. Por isso que o crente deve andar em alegria. Por isso que a alegria é fruto do Espírito. Por isso que o reino de Deus consiste em paz, justiça e alegria do Espírito. Por que é do Espírito? Porque é de lá que provém a fé. Então, independente dos sentidos, eu recebi já algo. Porque a alegria não está ligada às coisas, mas está ligada ao que eu creio. Aleluia. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Olha o que diz
Esse texto de 1 João 5, 4, na versão A Mensagem. 5, 4 e 5, eu vou ler. Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. Oh, aleluia! Você está precisando pagar a conta? Por que você não paga ela pela fé? Aleluia! Como que paga a conta pela fé? Primeiro, você recebe a provisão. Mas por que você vai crer que você vai pegar, vai abrir o aplicativo do seu banco, vai lá de leitura de código de barras e vai ler o código de barra para pagar? Porque você crê que tem algo ali no banco, não é isso? Você não vai fazer isso se não tem. Mas você pode fazer isso pela fé. Está vendo como é que a gente... Como que faz isso pela fé, pastor? Fazendo. Primeira coisa, você recebe. Recebe o quê? Isso, a provisão. E aí depois você paga pela fé. Não, eu pensei que pagava só com dinheiro. Eu falo, não. O texto diz, a pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Então a nossa fé que põe o mundo de joelhos, essa pessoa que anda em fé, ela está acima da influência do mundo. E como que o mundo influencia? Pelos sentidos. Porque os sentidos estão dizendo, você não vai pagar. Os sentidos estão dizendo, junto com aquele relatório médico que chega, meu Deus, mas parece que não foi tão bom, não é o que eu queria ouvir. Mas pela fé, eu recebo. A fé recebe hoje. A esperança espera um dia, o remédio se der certo ou se inventar. A fé recebe hoje. Aleluia. Bom, eu vou ler outro texto, para ficar mais claro. 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 18, diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quem anda pela fé, ele não se atenta no que vê, porque lembra, a fé é a convicção de fato, a fé ela é o título de posse, mas as coisas, quem anda em fé não acessa as coisas pelos sentidos. Então eu não vivo com base nos meus sentidos. Veja, não atentando nós nas coisas que se veem, tudo o que se vê é temporal, é sujeito a mudança. Só a palavra de Deus que é eterna. E aqui eu não me atento no que muda, no que é mutável. Eu fico atento no que é imutável. Quem anda em fé está feliz porque Deus disse e não porque eu ainda não estou vendo. Aleluia. Como que a gente sabe se a gente está em fé ou não? O nosso rosto condena. Aleluia. Quando uma notícia chega e essa notícia nos abala, eu sei que o que colocou em mim alegria ou tristeza não é o eterno, mas é o momentâneo. E a fé recebe não pelo que vê. Essa palavra vem, olha aí o texto, não atentando nós nas coisas que se veem. Essa palavra vem, no original, é plebo, que significa ver, discernir através do olho, ou perceber pelos sentidos. Então, se vem significa perceber pelos sentidos, eu posso ler o texto assim, não atentando nós, ou não percebendo as coisas pelos sentidos. Você não percebeu ainda que às vezes um relatório médico vem para te tirar do foco? Então eu não ando por aquilo que eu percebo pelos sentidos, porque percebendo pelos sentidos eu vou falir, percebendo pelos sentidos eu não vou pagar aquela conta, percebendo pelos sentidos eu vou ficar doente, mas eu não ando percebendo pelos sentidos, eu ando percebendo e acessando pela fé, porque a fé acessa coisas que estão além dos sentidos. Se eu recebo pela fé, e é essa fé que agrada a Deus, porque lembra, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que não anda desse jeito, não percebendo pelos sentidos, mas percebendo pela fé, não está agradando a Deus. É só alguém que tem a mesma característica do mundo, mas que vem para a igreja no domingo.
Aleluia. Aleluia. É importante ouvir sobre fé ou não? Amém. Aleluia. Então a fé recebe hoje. Amém. Aleluia. Então já é meu. Mas pastor, não se materializou ainda, mas eu já tenho o título de posse. Aleluia. Eu já tenho o título de posse. Quantos aqui compram na Shopee? Olha, só mulher. Aleluia. Porque a Shopee só vende coisa de mulher, é isso? Então vamos perguntar Não tem ferramenta? Eu vou perguntar, não tem ferramenta? Deve ser boa, né? Aleluia. Então vamos pegar aí, você compra tênis, né? Ou coisas que você compra na internet. Aí você vai lá, aleluia, você está precisando, sei lá, de uma geladeira nova. Quantos creem? Aleluia. Eu olhei e falei assim, nossa, eu gostei dessa aqui, cinza. Nossa, 6.000 só, tá barato, aleluia, vou comprar. Aí você pega e coloca ela no carrinho. Aí do carrinho você vai lá e clica em comprar, não é isso? Pluf, comprou. Aí você já fica todo contente. Nossa, comprei uma geladeira. Ah, é? Cadê? Mas você consegue, às vezes, ficar... como que fala, Maria? Quando você, rastreando. A Maria é boa nisso. Aleluia. Aleluia. Conheço tuas obras. Aleluia. Conheço. Aí fica rastreando. Deixa eu ver aonde que está. Já está chegando, já está chegando. Nem chegou, você está contente? Nem chegou. Mas quando você colocou no carrinho, você efetuou a compra, você já considera dono daquela geladeira. Então por que pela fé eu já não posso considerar dono daquilo que eu creio? Sabe por quê? Porque às vezes a gente crê mais no garçom do que em Deus. Porque a gente tem a capacidade de sentar num restaurante, olhar para uma pessoa que eu nunca vi na vida, fazer um pedido para ele, mas eu creio que ele vai trazer, mas Deus eu não confio. Aleluia. Vou ler outro texto para ficar bem gostoso. 2 Coríntios, no capítulo 5. É isso mesmo. 2 Coríntios, no capítulo 5, o verso 7, diz assim: visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Aleluia. Não andamos pela aparência externa. Nós não percebemos as coisas pelos sentidos, gente. Quem já viu aqueles óculos 3D? Eu nunca usei aquilo, mas já viu? Não? Eu já vi em vídeo as pessoas quando colocam um óculos daquele grandão assim, e aí tem algumas imagens, às vezes que a pessoa está num prédio ou está numa montanha-russa. É interessante que eu já vi vídeo que tem gente que até vomita quando coloca aquele negócio, porque vai na montanha-russa e a pessoa está sentada na sala de casa. Mas percebendo pelos sentidos, ela consegue sentir no corpo físico a sensação de como se ela estivesse na montanha-russa. Às vezes eu percebo que o diabo coloca como se fosse esse óculos na cara de alguns crentes e fala, olha como que está a sua situação. E pof, coloca o óculos na cara dos crentes e o crente fica sentindo aquilo. Meu Deus, eu vou morrer, está doendo. Ai meu Deus, e agora? Aquela coisa. Quando na verdade você não vive, a vida do crente você não percebe pelos sentidos, não é pelo que o seu olho está vendo, ou porque a sua mão está tocando, mas é pela fé. Aleluia. Se Deus diz que você é curado, então acesse a cura pela fé. Pastor, mas está doendo, eu estou sentindo. Sim, mas você não vive pelo que sente. Você vive pelo que crê. E a gente crê na palavra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Josué, esse eu coloquei no grupo da igreja lá, achei interessante. Olha o que diz, Josué no capítulo 6, e o verso 1 e 2 diz assim: ora, olha como é que é fácil a gente se atentar nos sentidos. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Meu Deus, parece a conta às vezes, né? Nada sai, porque acabou. Nada entra também, porque está seco, fica aquele negócio. E aí, como é que vai ser? Pandemia geral aqui, né? Lockdown aqui, né? Ninguém saía, ninguém entrava. Então, disse o Senhor a Josué, de um cenário que já estava com o seu relatório negativo pronto. Rigorosamente fechado. Ninguém entra, ninguém sai, nada vai acontecer. Então Deus diz para Josué, olha, primeira coisa, você precisa ter a visão. Visão do quê? Do que Deus quer que você tenha, e não da situação.
Porque você não vive, não se atenta no que você vê, mas no que você crê. Então quando Deus disse, olha, não é olha a situação, mas olha para mim, o que eu vou fazer. Amém. Aleluia. Quando a gente chegou aqui em Moreira César, há 6 anos atrás, eu tinha uma visão natural do que eu via. Não era bom. Não era bom. Quando eu olhei aquele cenário, eu achei, primeiro eu estava em fé, né, que o pastor José Roberto disse, você vai para Moreira César. Eu pensei, rapaz, vai acontecer, e você fica, aleluia, eu recebo pela fé, aleluia, vai chegar isso, vai chegar aquilo, tal, e às vezes a gente sabe que algumas pessoas têm muita a teoria da fé, mas não tem a prática da fé, e é na prática que a gente vê quem é quem. Porque as coisas que nós vemos hoje, nem tudo chegou no primeiro mês de Moreira César. Na verdade, tem algumas coisas que a gente já chamou e ainda nem chegou. Mas vai chegar. Na verdade, já é nosso. Então por que não chegou? Porque é simples, quer ver? Ô Marcos, você serviu no exército, não serviu? Então pensa, imagina o Marcos servindo no exército, era o quê? Sua patente. Soldado? É rasinho assim, né? Rasinho. É lá embaixo, né? Qual que é a maior patente? General. Se o general chegasse para você e falasse assim, primeiro você tinha que bater continência, né? Tá, claro, eu sei, mas aí, e se o general falasse para você, Marco, seguinte, soldado Marco, paga 10 flexão aí, você fazia? Na hora? E se ele falasse para você assim, vai lá no centro e busca um saquinho de pipoca para mim? Você ia na hora também? Mas demorava um pouco mais do que fazer as flexões. Agora, o fato de ter demorado mais não significa que ele não estava cumprindo a ordem. A ordem já estava sendo cumprida exatamente. Quando Jesus falou com a figueira, a gente precisa entender que desde a raiz, ela secou imediatamente. Mas até que essa sequidão chegasse nas folhas, foi no dia seguinte que os discípulos viram. E é esse que é o problema que o diabo ciranda na vida de alguns crentes. Mas eu falei e ainda não aconteceu. Os seus olhos, você está querendo perceber pelos sentidos, mas a gente não vive pelo que a gente sente. A ordem já foi dada, já está acontecendo. Então, pelo amor de Deus, fica firme. Aonde? Em fé. Porque já é seu. Faz o rastreamento lá da Shopee, do negócio que está vindo para você. E aí, disse para Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó. Ele coloca entreguei, não é vou entregar. Eles não tinham nem rodeado ainda a cidade, a muralha nem tinha caído, mas na cabeça de Deus, ele falou já como se estivesse no passado, eu já entreguei na sua mão. O que é isso? Fé já é uma realidade. A muralha ainda está lá, rigorosamente fechada, mas já aconteceu. Por isso que eu falo às vezes para as pessoas aqui, se você pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Porque se a gente aprende essas coisas, ninguém segura a gente mais, porque o sistema do mundo, a gente está acima do sistema. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho fé para comprar. Aleluia. Na verdade, eu preciso só chamar a existência que o negócio chega. Aleluia. Por isso que vai ser, essa reforma aí do fundo, vai ser mais rápido, mais leve, vai ser mais tranquilo do que foi a outra ali. E vai chegar esse telhado aí da lateral também, em nome de Jesus. Chega de tomar chuva aí do lado. Amém. Aleluia. Eu também, amém, Bel. Amém 3 vezes, aleluia. Aleluia. Eu lembrei de um texto aqui, ó. Vou abrir aqui. Esse não estava no script, mas eu vou lá. Marcos no capítulo 5. Vamos dar uma olhada lá, que interessante. Aleluia. Marcos no capítulo 5. Fala da cura de uma mulher enferma, né? Conhecida também como a mulher do fluxo de sangue. Mas ela nem nome tem, coitada, né? Os outros nem falam do nome dela, mas é uma mulher que andou em fé, né? E olha o que diz a escritura. Vou ler do verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido, fala assim comigo, ouvido. Ouvido o quê? A fama. E fé vem como?
Pelo ouvir. Imagina, se coloca no lugar dessa mulher. Já gastou tudo que tinha. Acabou. Não tem mais jeito. Agora você tinha dinheiro e agora nem dinheiro você tem, mas a doença ainda está ali. A doença não saiu. Mas ela ouviu alguém dizer a respeito da fama de Jesus, que por onde passava, curas eram realizadas. Aleluia. E fé, ela vem pelo ouvir, mas ela é liberada pelo falar. Então, o verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe na veste. Verso 28. Por que ela fez isso? Porque dizia. A mulher fez isso, fé foi gerada no coração dela, e ela tocou nas vestes de Jesus, porque ela dizia, ela não pensava, ela não esperava, ela não somente queria. Porque tem gente que fala, pastor, eu estou crendo. Não, não está. Por quê? Porque não está falando. Você fala o que você crê, porque a boca fala do que está cheio o coração. E o que ela dizia? Se eu apenas tocar, eu vou ficar curada. E aí o que aconteceu? Tocou e ficou curada. A ponto depois, no verso 34, Jesus disse para ela, filha, a tua fé te salvou. Entende como fé funciona? Ela vem pelo ouvir, fé é gerada no nosso coração. Agora eu falo isso, eu libero fé por aquilo que eu falo, e aí as coisas acontecem. Porque palavras são sementes. Então quando eu falo a palavra, eu estou colocando a minha fé no Deus da fé. Quando eu falo incredulidade, eu estou colocando fé no diabo. Quando eu falo eu não consigo, eu tenho fé no diabo. Quando eu falo, independente do que eu estou sentindo ou estou vendo, vai acontecer, porque a Bíblia garante, eu estou colocando fé em Deus. Aleluia. Aleluia. É importante ou não ouvir sobre fé? Porque pensa, porque às vezes sem querer a gente já está se habituando com o sistema do mundo e falando que as coisas são assim mesmo. Não, porque o mundo está em crise. Não, porque o governo, porque o isso, porque aquilo outro. E a gente começa a achar culpados. Quando, na verdade, às vezes, a gente só está colhendo o que a gente planta. Falando. Aleluia. E hoje, eu recebo pela fé, aleluia, o que é meu. Amém. Eu não vou esperar o culto de domingo. Amém. Eu vou receber hoje. Amém. Eu vou sair daqui com aquilo que é meu, em nome de Jesus Cristo. As pessoas já às vezes pensam, né, pastor, mas você fala isso, eu sei porque também pode pensar, quem quiser pensar, o que quiser pensar, não tem problema não, aleluia. Minha vida já está exposta aqui faz 6 anos mesmo, eu não ligo. As pessoas pensam, não, algumas coisas ainda não aconteceu na sua vida, é você que não está vendo, mas para mim já aconteceu. Para mim já é uma realidade. Se não fosse realidade, eu não tinha um berço lá em casa. Se não fosse realidade, eu não tinha roupa de neném lá. Se não fosse realidade, eu já tinha arrumado outro cachorro. Eu tô há 7 meses. Gente, eu tô há 7 meses sem cachorro na minha casa. Eu sei, o meu carinho assim de cachorro já tá exposto meu. Eu já tô quase levando o cachorro do vizinho para passear de novo já. Mas por que eu não arrumei outro ainda? Porque eu sei que tem que vir um neném primeiro. Aleluia. E o que é isso? É um comportamento da fé. Olha o que diz a Bíblia. Romanos no capítulo 4, no verso 19. A Bíblia diz assim. E sem enfraquecer na fé. Aleluia. Como que não enfraquece na fé, gente? Percebe, você pode até enfraquecer em outras áreas, mas na fé não. Como que é isso? Eu já vou ler de novo isso aqui, mas eu lembrei de outro texto, porque acho que falar sobre fé no verbo da vida e não ler Marcos 11, 23, seria um sacrilégio, aleluia. Né? Deixa eu ler Marcos 11, 23 para você. Olha o que diz. Marcos 11, 23 é Jesus falando, né, com a figueira. E aí ele diz assim, vou ler do verso 20 em diante, diz assim, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Passaram pela manhã, mas Jesus tinha falado com ela ontem. Então, Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse,
Tende fé em Deus. Essa palavra aqui, tende fé em Deus, o original é Jesus falando assim para Pedro. Pedro, tende fé do tipo de Deus. Que é diferente de ter a fé em Deus. Está comigo? Muitos têm fé em Deus. Nem todos têm a fé do tipo de Deus. Olha a diferença. Quando Jesus diz, Pedro, tende fé do tipo de Deus. E aí ele explica qual é a fé do tipo de Deus. Ele disse assim, no verso 23. Olha, Jesus ele não disse, olha Pedro, sim, secou, mas é porque eu sou Jesus e isso não está acessível a você. Se você precisar de alguma coisa, peça a Jesus que ele faz por você. Uala! Não foi isso que Jesus disse. Foi a mesma coisa que eles disseram quando eles estavam lá perecendo no barco. Mestre, a gente vai morrer, você não se importa? E aí Jesus, ele vai lá, fala com a tempestade e depois ainda dá um rela nos discípulos. E ele não diz assim para os discípulos, olha, quando vocês estiveram passando por dificuldades, chame a mim, porque se Jesus estiver no barco, nada vai acontecer. Quem já viu essas frases de Facebook, essas coisas que falam assim, se você estiver no barco de Jesus, nada vai acontecer. Será? Porque Jesus disse assim, homens de pequena fé, até quando eu vou estar com vocês? Era para vocês ter falado com a tempestade. Às vezes a gente está no barco, Jesus está lá dormindo de boa, porque ele também merece, né? Descansar, andou o dia inteiro. E a gente fica esperando ele fazer alguma coisa, quando ele já nos deu fé e autoridade para exercer essa autoridade aqui na terra. Porque lembra, gente, Deus governa no céu, mas Deus governa na terra através do homem. E como que o homem governa? Falando, dominando, com a língua. Então quando Jesus disse para eles, tende fé do tipo de Deus, Jesus estava dando acesso a eles ao que Jesus fez. Ele disse assim, tende fé do tipo de Deus, verso 23, e aí ele explica como é essa fé do tipo de Deus. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então você fala com o monte e não do monte. Marcos, você não sabe o monte que eu estou passando. Tem um monte mesmo, Marcos. Mas Marcos, você tem que fazer alguma coisa. Aline, pelo amor de Deus, você não está vendo meu sofrimento? Jobel. Aleluia. O meu monte é grande. Ele tem pedras de jaspe. Tem gente que até já define o monte já. E sabe por que ele não quebra? Porque são pedras de ônix, isso, daquilo outro. Já até classificou como é que é o monte. Mas não fala com o monte. E você não fica orando para Deus. Deus, pelo amor de Deus, tira esse monte. Você não está vendo? Deus não está vendo o que eu estou passando? Está vendo. Tanto é que Ele já deu para você a fé do tipo de Deus que fala com o monte. Porque Ele disse, em verdade vos digo que qualquer um. Não é isso que diz? Em verdade vos afirmo que se alguém, essa palavra alguém é qualquer um. Não é o pastor, o diácono, é qualquer um, é você, eu e você, é qualquer um. Se alguém disser, vai acontecer o que ele disse. Aleluia. Não o que ele quer, mas o que ele disse. Aleluia. Todo mundo que está aqui fala, graças a Deus. Vem, a gente está numa igreja de crente, a gente crê que até que se o mudo entrasse aqui, ele ia falar, em nome de Jesus. Então, é assim que acontece, vai acontecer o que você diz e não o que você quer que aconteça. Porque às vezes a gente quer que aconteça um milagre, mas a gente diz incredulidade. E aí vai acontecer o quê? Incredulidade. E não o que eu quero. Então eu tenho que dizer o que eu quero. E eu ainda vou explicar aquilo, como que Abraão não enfraqueceu na fé. Como que não enfraquece na fé? Por causa desse texto aqui também ele diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração. Gente, quando a Bíblia diz aqui, eu falo com o monte, mas eu não duvido no coração, significa que eu posso até duvidar na minha alma. Eu vou falar, ar-condicionado venha. Como? Se eu não tenho cartão para comprar? O que é isso? É a alma duvidando, mas no coração eu sei que ele vai vir, porque a palavra de Deus garante. Então quando eu falo com o monte, eu posso duvidar aqui, mas não aqui. Porque a Bíblia diz, se alguém disser ao monte, e não duvidar no coração, vai acontecer o que ele disse. Aleluia. Entende o que é fé?
Então fé não é papagaio também. Não é a gente só ficar falando, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago. Já está quase virando uma maritaca. Tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago. Ele fala o dia inteiro. Mas se não crê com o coração, por isso que fé é do coração. A fé não é assentimento mental. O que é assentimento mental? Às vezes a gente até concorda com a palavra. Eu creio que Deus existe. Mas o assentimento mental não te dá ousadia para agir à altura do que a palavra de Deus diz. Por isso que Abraão não enfraqueceu na fé. Por quê? Vamos lá. Romanos 4, 19 e 20 diz: e sem enfraquecer na fé. Como que não enfraquece na fé? Eu posso até duvidar aqui, mas aqui não. Amém. Aleluia. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Sim, ele sabia da idade que ele tinha, ele sabia da infertilidade de Sara, ele já sabia que talvez ele tentou muitas vezes e não aconteceu, mas no coração ele sabia que iria acontecer. É assim que não enfraquece na fé. Você pode até estar enfraquecido no corpo, na alma, tá tudo bem. Bem não tá tudo bem, tem que se virar e ficar bem também, mas pode até acontecer, mas na fé não pode. Porque às vezes a dúvida, a incredulidade bate na nossa porta, mas quem tem que atender é a fé. Você pode até às vezes estar num dia mal assim, e fazer, rapaz, nossa, é mesmo, cara, às vezes será que não vai dar certo não. Mas, opa, aleluia, peraí, puxo de dentro. Aleluia. Esqueci que eu sou crente. Nossa, eu tenho que lembrar, aleluia. Sai, Satanás, você está aqui sentado comigo o tempo todo, misericórdia. Não vou mais andar com você não, aleluia, sai. Aí o diabo, não quer mais minha companhia agora. Nossa, passou o dia comigo e agora, só porque foi na igreja, verbo da vida, agora está se achando crente, aleluia. Então agora vai acontecer o que você diz. É assim mesmo, aleluia. Porque agora eu aprendi. Quantos estão entendendo? Eu preciso sair desse texto aqui para encerrar. O grupo de louvor pode vir para cá, por favor. Eu vou prometi e vou cumprir. 9:6 já estou no final mesmo. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Como que é pela fé se fortalecer dando glória a Deus? Gente, você acha que Abraão andava o dia inteiro assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus? Ele entrava na padaria, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Chegou minha vez na fila do pão, falou, quero 10 pães, por favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí depois ele ia na fila do caixa e fala, a moça, é débito ou crédito? Crédito. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E andava o dia inteiro assim. Não. Dar glórias a Deus e não enfraquecer na fé é andar convicto. Porque a fé é a certeza, é a convicção de fatos que ainda não aconteceram. E se eu estou convicto daquilo que eu creio, eu não ando de cabeça baixa. Aleluia. Aleluia. Já aconteceu. Aleluia. Seu nome vai sair da boca do sapo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nunca mais você vai ficar recebendo ligação do 019, essas coisas. Chega. Chega. Galardões e recompensas. A versão, a mensagem desse texto eu acho muito massa, porque diz assim, Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo, sem chance, esse corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. É assim que não dá glória a Deus. É assim que enfraquece na fé, é duvidando. Quantos estão comigo? Você pode até não saber como. Você está junto comigo, então eu também não sei algumas coisas como que vai acontecer. Eu só sei que vai. Amém. Eu não sei de onde vai vir. Eu só sei que vai. Amém. Eu não sei nem quando, mas já é meu. Está entendendo a diferença? E aí ele diz, Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo, sem chance, esse corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. É aí que está o segredo. Fé não é um salto no escuro, fé é um salto na palavra.
você mergulha na promessa. Você debruça nela. Quando Deus disse para Josué, ser forte e corajoso, não cesse de falar desse livro da lei. Não pare de falar desse livro da lei. E assim você vai prosperar o seu caminho. Você pode ficar de pé? A gente cantou uma música que a gente falou no negócio da fé, não foi? Boa. Vai, essa aí então, aleluia. Você podia fazer dessa canção a sua oração hoje. Isaías 55, vou ler esse aqui, porque daí o grupo de louvor vai cantar essa canção inspirados mesmo, viu? Em nome de Jesus. Olha como é que é Isaías 55 dizendo. Porque é assim: como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A Bíblia diz assim, que assim como a chuva e a neve descem, e elas fazem o que tem que fazer para dar semente ao semeador e pão ao que come, vai ser assim a palavra que sair da minha boca. Ela vai prosperar. Quando fala prosperar, fala vai ter bom êxito. Ela vai realizar aquilo que eu designei para que ela faça. A palavra não volta vazia. Hoje mesmo, em nome de Jesus, nós estamos recebendo o que é nosso. Amém. Aleluia. E eu encorajo você agora a abrir sua boca mesmo e orar e falar aquilo que você crê enquanto o grupo de louvor canta uma canção. Pai, obrigado. Aleluia. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, em contas pagas, em promoção, Pai. Eu estou diante do povo mais feliz da terra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus e declaro saúde divina, Pai, no corpo físico dos filhos, Pai, nas ovelhas desse pastoreio. Não vai haver nenhum doente, não vai haver nenhum inválido, ninguém vai ficar desempregado nesse lugar. Obrigado, Pai, pelo recurso, a graça do Senhor sobre a nossa vida. Vivemos um tempo de favor. Por isso eu falo todos os dias, Pai, nós somos extraordinariamente prósperos, extremamente abençoados, altamente favorecidos, abundantemente nutridos, completamente sarados, divinamente capacitados, intimamente inspirados, totalmente guardados e protegidos, incrivelmente corajosos, demasiadamente sábios. Aleluia, obrigado, Pai. Nossa alma, Pai, está transformada. Os recursos que precisamos para a obra vai ser mais rápido, mais veloz, mais fácil. Eu declaro um aumento, o favor de Deus. Declaro desfeito, a forma de diabo sobre a voz. Não temos ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Não temo as ondas da tempestade, tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Eu quero te encorajar, gente. Não fica de boca fechada. Aleluia. Fala a palavra. Fala o que você crê. Cadê aquele lá da fé que falando? Esse é o espírito da fé. Eu creio, por isso que falei. Por isso nenhuma conta nesse lugar vai deixar. Essa obra vai ser mais rápida, vai ser mais veloz. Ninguém nesse lugar vai ficar doente. Eu não estou diante de um povo miserável. Eu não estou diante de um povo doente. Eu não estou diante de um povo que depende de remédio. Nós dependemos da palavra. A palavra é o nosso remédio. Aleluia. Nós colocamos debaixo do nosso pé a segurança, o relatório. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. E todas
que eu posso. Sou da fé, sou da fé. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso é nada. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas, tu me guardas. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Sou da fé, sou da fé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Sou da fé, sou da fé. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Pode se sentar, fica à vontade. Eu quero falar bem rapidinho com vocês a respeito de dízimos e ofertas. E eu estava pensando ali enquanto o pastor ministrava, que dia maravilhoso, né? Como subir aqui e falar algo depois de uma palavra dessa. Mas eu estava pensando justamente sobre isso, fé nas finanças. Será mesmo que nós temos fé de que Deus, Ele é o nosso provedor? Como diz no Salmo 23:1, porque no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Será que isso realmente é uma verdade no nosso coração, não na nossa mente, como o pastor acabou de dizer? Se Ele é o nosso pastor e nada nos falta, por que às vezes nós somos tentados a reter pelo menos os 10%? Ou não dá nenhuma oferta, porque tem medo de faltar? Se Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, então se hoje eu tenho um dinheiro no meu bolso e Deus fala comigo e eu faço aquilo que Deus falou comigo, é porque eu tenho com certeza e convicção de que não vai me faltar, porque Ele é o meu pastor. E se Ele me pediu, eu estou dizendo se Ele me pediu, não quero influenciar de mim mesmo alguém, mas eu quero dizer que se Deus falou comigo e eu fiz, é certo de que Ele vai me suprir, porque Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Isso tem que ser uma verdade, uma realidade no nosso coração. Agora, um outro ponto é, se quando Deus Ele fala conosco que nós devemos fazer, dar um passo de fé, ou segundo o que Ele já estabeleceu, eu acredito que todos aqui sabem muito bem a respeito de dízimo e de oferta. Eu não quero, não vou ter tempo hoje de explicar realmente na palavra, porque a Bíblia deixa muito claro, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, antes da lei, depois da lei, de que dizimar e ofertar é sim bíblico, e nós devemos sim fazer, até porque se ninguém ofertar e ninguém dizimar, não tem como uma igreja permanecer aberta, porque uma igreja vive e ela precisa ser custeada pelo dinheiro. Aí eu penso assim,
quando Deus ele fala às vezes, mas se eu for segurar os 10% esse mês, eu vou conseguir pagar tal conta. Ou se eu não der a oferta, por exemplo, nós temos, eu acredito que algumas pessoas aderiram a isso também, uma direção divina, não foi imposto a ninguém, mas o ano passado, quando o pastor anunciou a expansão da igreja em Guaratinguetá, ele levantou uma oferta específica, inclusive criou uma conta específica para que fosse somado uma quantia de dinheiro para dar início à obra. Porque também nós devemos, antes de começar a construção, saber bem, calcular bem o quanto vai gastar para não parar no meio do caminho. Mas aí ele foi e levantou pessoas, quem quisessem fazer parte disso, para poder fazer uma oferta mensal. Eu posso, como já fui tentado, estou sendo sincero com vocês, algum determinado mês não fazer, porque não tinha sobrando. Chegou o pagamento, então se chegou o pagamento eu tinha dinheiro na conta, mas quando eu fiz o cálculo matemático, as minhas contas eram maior do que o dinheiro que tinha entrado na minha conta. Aí o que eu fiz? Primeiro tirei o meu dízimo, porque se o dinheiro estava na conta, não tem como eu não dizimar, porque o dinheiro estava na conta. Então eu não pensei em pagar minhas contas. E eu fui, peguei o outro valor e eu dei a minha oferta para a expansão. Agora sim, eu já estou alinhado com o que Deus falou comigo, com o que estava no meu coração. Então eu vou fazer o quê? Pagar as minhas contas. E até hoje eu posso dizer que desde quando eu entendi a priorizar a Deus em primeiro lugar, em fazer para Ele em primeiro lugar, eu tenho desfrutado do sobrenatural de Deus na minha vida. Mas não quero deixar isso somente com as minhas palavras. A Bíblia diz assim, lá em Gênesis 26... quando Deus ele estava falando com Isaac, eu acho muito interessante esse texto que fala assim, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fique na terra que eu te disser. Deus falando com Isaac. No versículo 8 diz assim, ora, Isaac tendo permanecido ali por muito tempo. Essa parte por muito tempo eu confesso que eu acabei de encontrar na minha Bíblia hoje, não tinha me atentado a isso ainda. Mas antes de Deus falar, que é no verso 2, que fala que ele semeou naquele mesmo ano, no versículo 8 fala que ele permaneceu ali por muito tempo. Esse muito tempo eu não sei quanto tempo foi, mas esse muito tempo está ligado ao que o pastor disse. Quem disse que não aconteceu devido ao tempo decorrido? O fato é, se eu recebi agora, então está feito agora, não importa o tempo que demorar para se manifestar aquilo que eu recebi agora. Isaac, ele pegou isso e ele ficou ali durante um tempo, mas no versículo 12 diz assim, semeou Isaac naquela terra, agora sim, passou um tempo, mas ele semeou, e após a semeadura de Isaac, aí sim, no mesmo ano, ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. No versículo 13 diz, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Por conta de uma obediência a um comando, ele conseguiu desfrutar dos benefícios que Deus tem para quem obedece a Ele, através da sua palavra, através de uma direção do coração, como o pastor falou. Um outro ponto interessante é que às vezes as pessoas confundem uma bênção de Deus com valores financeiros. Se ela está fazendo uma conta matemática em valor financeiro, ela ainda não entendeu a bênção de Deus. Porque hoje, eu posso dizer, só por exemplo, alguém me liga, como aconteceu ontem, eu estava conversando com um amigo meu, aí ele estava contando que ele foi trabalhar com um trator lá em Bauru, dá quase 500 quilômetros daqui. Aí ele falou, Marcos, você precisava vir para cá, cara, aqui tem sua cara, não sei o que, contando. Aí ele falou assim, eu estou ganhando quase 15 mil reais por mês. Se eu bater as metas tudo certinho, bate 15 mil, vem para cá. Então eu poderia pensar, isso é a bênção de Deus, porque eu vou ganhar muito mais do que eu ganho aqui. Mais do que 3 vezes o que eu ganho aqui. Então isso é a bênção de Deus. Mas será que Deus ele quer que eu esteja naquele lugar? Ou será que Ele quer que eu permaneça nesse lugar e que eu plante nesse lugar e no mesmo ano eu venha colher 100 por 1, prosperar e ficar riquíssimo? Nós devemos ter essa sensibilidade no nosso espírito para não
para saber se realmente é algo divino sair daqui ou se é algo muito mais divino permanecer aqui e que o diabo está tentando nos tirar daqui. Porque o pastor, ele sempre diz que o diabo, ele também ficha carteira. E ele não tem problema nenhum em entregar dinheiro quando ele sabe que o dinheiro não vai ser bem investido no reino. Porque uma pessoa que ganha dinheiro fora do propósito, ela não consegue ter a visão clara o suficiente para poder investir o seu recurso para o propósito. Agora, uma pessoa, quando ela está conectada no propósito, quando ela entende o que é o recurso na vida dela, ela vai semear e ela vai plantar e ela vai desfrutar, como aconteceu na vida de Isaac. Em Marcos 10, 25 diz assim: é mais fácil o camelo passar por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 26, eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Eu quero explicar rapidinho o que é que está falando nesse contexto. Aconteceu que chegou um jovem rico e daí Jesus falou assim para ele. Ele pergunta para Jesus: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar o reino do céu? Daí ele fala assim: você precisa cumprir a lei, tarará, tarará. Aí ele fala: isso tudo eu já tenho feito. Aí depois ele pega e fala assim: então você precisa deixar tudo e me seguir. Muitas pessoas usam esse texto para dizer que finança não é de Deus. Porque Jesus disse para o jovem rico: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. A gente sabe que o jovem rico ficou triste porque ele era bem rico, ele foi embora e desistiu. Mas quando Jesus ele fala isso, que é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus, Jesus estava dizendo que em Lucas, no texto de Lucas, fala que é mais fácil um rico entrar no reino, um camelo entrar para o fundo de uma agulha pelo fato de confiar na riqueza, confiar na matemática de que 15 mil é melhor do que 4 do que 5. Aonde que 15 mil é melhor do que 4 do que 5? Sendo que aonde você está conectado em Deus, aí tem a provisão de Deus para a sua vida. Aí ele continua e ele fala assim, daí os discípulos ficam maravilhados. Por que os discípulos ficam maravilhados? Um outro ponto que talvez às vezes é mal compreendido nas escrituras. Porque eles tinham posses. Então se eles tinham posses, eles também iam falar: eu também não posso entrar no reino dos céus. Mas Jesus, sabendo dessa dúvida deles, explica no verso 28, Pedro, como sempre, ousado, ele dizia: Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus responde e fala assim para ele. Tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não receberá já no presente o cêntuplo de casa, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Mas a Bíblia diz que Jesus ele falou já no presente, ou seja, ainda nessa terra, ainda nessa vida, ainda nesse tempo, nós iremos receber muito mais do que a gente deixou. Então, eu acredito que eu recebo muito mais do que os 15 mil que eu abri mão, teoricamente, de receber. Como não é essa a proposta de 15, não foi uma proposta oficial, mas eu já recebi outras. Eu uma vez, só para vocês saberem, já que eu dei base na Bíblia, agora eu posso contar do meu testemunho, mas pode acontecer além com vocês, não tem problema. Mas um dia, eu estava recém na igreja, aí estavam as coisas muito apertadas para mim. Eu lembro que, deixa eu ver que horas que é. Tem 2 minutos. Aí eu lembro que eu recebi uma proposta para ir trabalhar 4 meses na França, ficar lá no período de temporada, trabalhar de garçom, estava tudo certo, a menina que era garçonete trabalhava lá, daí tinha um amigo meu que inclusive é esse menino que eu falei dos 15 mil que trabalha no trator, ele tinha se formado em gastronomia, ele falou: Marco, vamos que eu vou ser chefe de cozinha lá, e você vai comigo para trabalhar de garçom, tá tudo certo, é só a gente ir. Então eu falei: nossa, estourei no norte agora, devendo, com o nome sujo, cartão estourado. Foi bem na época da pandemia isso aí. Aí eu tinha saído do emprego, estava desempregado. Cheguei e falei: pastor, recebi uma proposta, 4 meses
só 4 meses, vou acertar a minha vida. Maravilha. Aí o pastor estava lá no culto, no meio do culto, daqui a pouco chega ele com o beicinho tremendo assim. Só quem conhece ele sabe, gente. Quando ele fica com o beicinho tremendo, com a mão fria, você fala, rapaz, cara, tem coisa aí. Aí ele falou assim, Marco, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho paz nenhuma para você ir. Sabe, queridos, na hora eu falei para ele, se o senhor não tem paz, então eu não vou. Eu confesso que aqui eu estava com muita raiva dele, porque eu sabia que ia acertar a minha vida. Mas aqui eu tinha certeza de que ele era a voz para a minha vida. Mesmo sem eu entender aqui, eu sabia que as coisas iam acontecer. E hoje o meu nome está limpo, e hoje as contas estão pagas. E hoje, mesmo sem ir para lá, as coisas deram certo. Por quê? Porque eu permaneci firme, inabalável naquilo que a Bíblia diz, que nós devemos permanecer firmes e confiantes no Senhor. Os diáconos podem passar. Já deu meu tempo, mas eu quero realmente encorajar vocês a também pegarem firmes na fé com relação à finança. Deus, Ele é poderoso sim, e Ele vai suprir as necessidades de cada um. Se você tem dúvida a respeito de que se é ou não correto fazer, se está na Bíblia ou não, você pode nos procurar. Outros dias a gente senta, a gente conversa sobre a Bíblia, porque é muito pregado erroneamente aí fora no YouTube. Você vê muitas pessoas machucadas financeiramente por conta de pastores. A gente sabe que infelizmente tem, com má índole, que tiram dinheiro das pessoas. Mas eu posso te dizer, com convicção de causa, nós não somos assim. Nós ensinamos o que a palavra diz, e você faz segundo o que o Espírito te direcionar a fazer. Mas uma coisa é fato, eu te digo, se você fizer o que Deus mandou você fazer, eu te garanto pela palavra que nada vai faltar nunca na vida de ninguém. Pode se colocar de pé. Pai, eu quero te agradecer. Se você precisar também de fazer pelo Pix, a gente tem aqui a chave Pix. Daí, se for, você precisa enviar o comprovante para a Aline, que está o número aqui de baixo. Tem a maquininha lá no fundo também. Você que é rico, não consegue andar com milhões no bolso, não cabe, daí você precisa fazer na maquininha de cartão. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, porque o Senhor, Pai, pagou um alto preço naquela cruz, e junto com esse preço estava também a provisão financeira nas nossas vidas. Muito obrigado, porque nós não ficamos limitados ao valor matemático do dinheiro, porque o Senhor é o Deus que criou o dinheiro. O dinheiro vem da árvore, Pai, a árvore foi o Senhor quem fez. Então esse papel, essa moeda, ela é algo criado pelo Senhor, e se o Senhor criou e nos deu domínio, nós chamamos o dinheiro, nós chamamos a moeda, venha para o nosso bolso, venha para a nossa conta, em nome de Jesus, para cumprir um propósito divino, que é estabelecer coisas nesse lugar, criar projetos nesse lugar. Não irá faltar nenhum recurso para nada, não haverá falta de recurso para reforma, não haverá falta de recurso para projetos, não haverá falta de recurso para poder suprir os necessitados. Mas nós sabemos do que maior do que suprir os necessitados com financeiro é também pregar a palavra, e a palavra nunca vai faltar nesse lugar. Então as pessoas irão chegar e receber da palavra, e irão também sair alimentados, irão sair supridos financeiramente. Cada um, em nome de Jesus, eu declaro, esse ano, que é o nosso ano de galardão e recompensa, nós iremos receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós na sua plenitude, 100 por 1, nós iremos receber, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Sou da fé, sou da fé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Sou da fé, sou da fé.
Só alguns recadinhos do coração para encerrar, tá bom? Fica à vontade, pode sentar. Sábado agora, então, às 3 horas, o treinamento do departamento infantil, tá? A nossa ideia é mesmo fazer a entrega da sala do departamento infantil já nesse sábado, então já iniciou ali a pintura das paredes. A gente já comprou os móveis novos, já chegaram, aleluia. Eita glória, viu? E aí eu espero no sábado tudo pronto para que a gente venha entregar isso também, vai ser bom. Você que não faz parte do departamento infantil, mas quer participar da reunião, venha, participe, veja como funciona, o que é feito, aonde que está sendo investido as coisas na igreja, venha participar, vai iniciar às 15 horas, tá bom? Você já é nosso convidado. Domingo pela manhã, lá em Guará, Fortalecendo a Visão, todo mundo sempre está super convidado, às 9 da manhã, depois a gente está de volta no culto da família. O culto da família, gente, domingo agora, em especial, a gente vai ter mais uma aula demonstrativa do Rema, quem vai estar aí vai ser o Alexander, e ele vai falar sobre Cristo, aquele que cura. Então eu quero encorajar você, se você conhece alguém que está doente, pode ser uma coisa que não tem cura até, mas nós sabemos que a palavra é um bom remédio, a palavra é carregada de poder. Então se você conhece alguém que está doente, que necessita, traga essa pessoa para ouvir a palavra, fé vai ser gerada no coração dela a respeito sobre cura, e nós cremos que no final ela vai sair daqui curada, restaurada por completo, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas aí ela não tem jeito de vir, a gente busca, mas dá um jeito, só convida, faça a sua parte e vai acontecer. O casal 20 pode ficar de pé aí para mostrar, aleluia, a camiseta. A gente ainda vai fazer, a gente vai fazer o pedido dessa camiseta, que a gente acabou não fazendo ainda, porque a gente viu que tinha algumas pessoas que queriam ou não. Então, se você deseja a camiseta do povo mais feliz da terra, pode procurar a Maria, dar o seu nome para ela, que a gente vai montar mais um pedido para chegar por esse tempo aí, tá bom? Eu não sei, o preço deve ser mais ou menos uns 50 conto uma camiseta dessa aí, aleluia, mas é top das galáxias, barato mesmo, né, Bel? Povo rico, em nome de Jesus, né? Então, beijo no coração, amo vocês, não vai embora aí sem cumprimentar pelo menos 500 pessoas, e lembra, de repente, você vai achar dinheiro na rua, seu nome vai ser lembrado, você vai receber um WhatsApp, Pix vai chegar na sua conta, as coisas vão começar a favorecer você, em nome de Jesus Cristo, amém?